estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentou disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado e gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária com quem ele tem um caso passou. E ele... Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado e gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. Foi quando a secretária com quem ele tem um caso passou. E ele... As vinganças mais insanas. Esse cara era dono de uma empresa, mas do nada, todos os seus clientes começaram a contratar o concorrente. Naquela época, pra falar no telefone, você precisava ligar numa central e avisar com quem queria falar pra eles passarem a ligação. A esposa do concorrente trabalhava na central e passava todas as ligações pro marido, roubando os clientes. Quando descobriu, o cara ficou tão bravo que mesmo sem saber nada de engenharia, inventou o telefone de disco, que não precisava mais passar na central. E por vingança, ele inventou o sistema que a gente usa até hoje. Esse cara queria construir um prédio, mas quando pediu autorização pro governo, eles falaram não. Ele brigou por anos e negavam toda vez, até que ele finalmente conseguiu e construiu o prédio, do lado de uma estátua de dedo do meio gigantesca. As vinganças mais insanas. Esse cara era dono de uma empresa, mas do nada, todos os seus clientes começaram a contratar o concorrente. Naquela época, pra falar no telefone, você precisava ligar numa central e avisar com quem queria falar pra eles passarem a ligação. A esposa do concorrente trabalhava na central e passava todas as ligações pro marido, roubando os clientes. Quando descobriu, o cara ficou tão bravo que mesmo sem saber nada de engenharia, inventou o telefone de disco, que não precisava mais passar na central. E por vingança, ele inventou o sistema que a gente usa até hoje. Esse cara queria construir um prédio, mas quando pediu autorização pro governo, eles falaram não. Ele brigou por anos e negavam toda vez, até que ele finalmente conseguiu e construiu o prédio, do lado de uma estátua de dedo do meio gigantesca. A Disney foi longe demais. Ratatouille aparece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? A Disney foi longe demais. Em Ratatouille aparece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? Momentos insanos da câmera do beijo. Essa mulher tentou chamar a atenção do seu marido, mas ele tava ocupado demais. Aí ele levou um tabefe do mascote do time, que também roubou a mulher dele. Esse casal se empolgou e derrubou toda a bebida no casal da frente. Essa mulher chamou a atenção do marido quando eles apareceram na câmera, mas ele não ligou. E aí ela fez isso aqui, a cara da galera em volta. Já essa tentou beijar seu namorado e ele não quis. Aí ela beijou o cara que tava do outro lado dela. Acho que o namorado não. Esse aqui tava preparado pra esse momento. Ainda bem que ele avisou. Essa mulher beijou o cara que tava do seu lado e parecia tá tudo bem, até o namorado dela voltar do banheiro sem ter ideia do que tinha acabado de acontecer. Por fim, esse aqui capturou um pedido de casamento. Ah, não. Pera, acho que não. Momentos insanos da câmera do beijo. Essa mulher tentou chamar a atenção do seu marido,
mas ele tava ocupado demais. Aí ele levou um tabefe do mascote do time, que também roubou a mulher dele. Esse casal se empolgou e derrubou toda a bebida no casal da frente. Essa mulher chamou a atenção do marido quando eles apareceram na câmera, mas ele não ligou. E aí ela fez isso aqui. Cara da galera em volta. Já essa tentou beijar seu namorado e ele não quis. Aí ela beijou o cara que tava do outro lado dela. Acho que o namorado não quis. Esse aqui tava preparado pra esse momento. Ainda bem que ele avisou. Essa mulher beijou o cara que tava do seu lado e parecia tá tudo bem. Até o namorado dela voltar do banheiro sem ter ideia do que tinha acabado de acontecer. Por fim, esse aqui capturou um pedido de casamento. Ah, não. Pera, acho que não. Como astronautas fazem as coisas? É assim que um astronauta toma banho. Como não tem gravidade, não dá pra usar um chuveiro normal, mas sim água engarrafada que fica flutuando perto do cabelo e limpa ele. Eles também não conseguem deitar numa cama pra dormir. Então o soninho acontece nessas cabines, que tem um travesseiro em que você consegue se apoiar pra não sair voando por aí. Isso é o que acontece quando o astronauta volta pra Terra. Eles simplesmente esquecem que a gravidade existe e jogam as coisas achando que elas vão flutuar. Aí o instinto é olhar pra cima e não pra baixo. Escovar o dente no espaço também é bem complicado. Dá pra usar a pasta em pé pra ela grudar na sua escova. E a água também gruda nela pela falta da gravidade. E aí é só fazer uma bolinha e escovar os dentes. Do mesmo jeito, pra tomar água, é como se você estivesse comendo. Você solta uma bolinha e abocanha ela. Como astronautas fazem as coisas? É assim que um astronauta toma banho. Como não tem gravidade, não dá pra usar um chuveiro normal, mas sim água engarrafada que fica flutuando perto do cabelo e limpa ele. Eles também não conseguem deitar numa cama pra dormir. Então o soninho acontece nessas cabines, que tem um travesseiro em que você consegue se apoiar pra não sair voando por aí. Isso é o que acontece quando o astronauta volta pra Terra. Eles simplesmente esquecem que a gravidade existe e jogam as coisas achando que elas vão flutuar. Aí o instinto é olhar pra cima e não pra baixo. Escovar o dente no espaço também é bem complicado. Dá pra usar a pasta em pé pra ela grudar na sua escova. E a água também gruda nela pela falta da gravidade. E aí é só fazer uma bolinha e escovar os dentes. Do mesmo jeito, pra tomar água, é como se você estivesse comendo. Você solta uma bolinha e abocanha ela. As artes de rua mais geniais. Do lado da casa dessa pessoa tinha uma mancha de tinta amarela. Ela então foi lá e pintou o Bob Esponja atropelado nela. Um artista usou a sujeira de um caminhão pra pintar esse crocodilo. As pessoas desse bairro achavam esse cano bem feio, então foram lá e pintaram a Lisa Simpson tocando saxofone. Genial! Pintaram essa estátua de guerra pra ela ficar mais divertida. Eu só não entendi por que tem o Papai Noel e o Ronald McDonald, mas enfim. Uma parte desse muro tinha caído e pra consertar, uma pessoa completou ele com Legos. Levou nesse lugar e uma pessoa desenhou rostos em todos os carros. Pra aparecer o filme Carros, viram que esse poste tava amassado e caído e colocaram uma miniatura de super-heróis brigando nele. E falando em postes, o melhor de todos, uma vaquinha sendo abduzida. As artes de rua mais geniais. Do lado da casa dessa pessoa tinha uma mancha de tinta amarela. Ela então foi lá e pintou o Bob Esponja atropelado nela. Um artista usou a sujeira de um caminhão pra pintar esse crocodilo. As pessoas desse bairro achavam esse cano bem feio, então foram lá e pintaram a Lisa Simpson tocando saxofone. Genial! Pintaram essa estátua de guerra pra ela ficar mais divertida. Eu só não entendi por que tem o Papai Noel e o Ronald McDonald, mas enfim. Uma parte desse muro tinha caído e pra consertar, uma pessoa completou ele com Legos. Levou nesse lugar e uma pessoa desenhou rostos em todos os carros. Pra aparecer o filme Carros, viram que esse poste tava amassado e caiu e colocaram uma miniatura de super-heróis brigando nele. E falando em postes, o melhor de todos, uma vaquinha sendo abduzida. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e o PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou no aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os dois levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e o PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou no aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os dois levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Pérolas de cachorro. Se tem placa, tem motivo. Just a little spark. It is a flame. A big roaring flame.
Não sei porquê, mas eu acho que esse cachorro tá feliz. Cachorro feliz. E dizem que o cachorro sempre imita o dono. Esse aqui só precisava de um exemplo. Late igual homem. Igual homem. Ação. Aí. Por fim, uma linda mensagem. Ótimo começo de semana, com muita paz, saúde, prosperidade, vitórias, muita conquista e muita fé em Deus. Pérolas de cachorro. Se tem placa do indicativo. Não alimento Não sei porquê, mas eu acho que esse cachorro tá feliz. Cachorro feliz, feliz, feliz. Um cachorro feliz, feliz. E dizem que o cachorro sempre imita o dono. Esse aqui só precisava de um exemplo. Late igual homem. Igual homem. Ação. Aí. Por fim, uma linda mensagem. Ótimo começo de semana, com muita paz, saúde, prosperidade, vitórias, muita conquista e muita fé em Deus. Como os médicos costuram a pele dos pacientes? Esse processo chama sutura. Quando alguém se machuca e o corte é grande ou muito profundo, só esperar ele cicatrizar sozinho não funciona. Por isso, os médicos usam suturas, que são pontos feitos com linha e agulha, parecido com uma costura. Esses pontos seguram as bordas do corte juntos para que ele feche melhor e cicatrize mais rápido. Para fazer a sutura, o médico limpa bem o corte para evitar infecções e depois começa a costurar as bordas da pele, dando pequenos nós para que os pontos não se soltem. Mas sutura não é só isso. É também minha nova série favorita pra maratonar. A trama original do Prime Video acompanha a vida do Ícaro, um jovem médico da periferia de São Paulo, interpretado por Humberto Moraes. Ele acabou de se formar e ser admitido na residência do maior hospital do país, mas para continuar seus estudos precisa encontrar uma forma de quitar suas dívidas. Ao mesmo tempo, conhecemos a doutora Mancini, interpretada por Cláudia Abreu, uma cirurgiã famosa que enfrenta uma crise pessoal. Depois de um trauma, ela começa a ter tremores nas mãos, mas não desiste de voltar a operar. E quando seus caminhos se cruzam, os dois encontram a mesma saída para os seus problemas: trabalhar para a clínica clandestina no subsolo do hospital, atendendo pacientes do mundo do crime, assumindo uma vida dupla que promete ser cheia de perigos e desafios, que podem colocar em risco não só suas profissões, mas também suas próprias vidas. Medicina por amor, crime por necessidade. Sutura já está disponível no Prime Video e novos assinantes ganham 30 dias grátis. Quanto dessas coisas te mataria? Sementes de cereja podem parecer inofensivas, mas comer só 9 delas te levaria de vala, porque elas têm muito cianeto, que é extremamente tóxico. Dias sem dormir. Só 12 dias sem sono seria suficiente pra você deixar de existir, porque descansar é extremamente importante pra função do corpo. Xícaras de café. O limite pra uma pessoa de tamanho e peso médio é de 40, porque consumir muita cafeína afetaria muito o seu coração. Laranjas. Elas são bem inofensivas, mas se você comesse 11.000, a quantidade de vitamina C, fibras e glicose seria demais pro seu corpo. Por fim, água. Sim, é possível morrer por tomar água demais. Isso chama envenenamento por água e acontece se você tomar 8 litros de água de uma vez só. Quanto dessas coisas te mataria? Sementes de cereja podem parecer inofensivas, mas comer só 9 delas te levaria de bala, porque elas têm muito cianeto, que é extremamente tóxico. Dias sem dormir. Só 12 dias sem sono seria suficiente pra você deixar de existir, porque descansar é extremamente importante pra função do corpo. Xícaras de café. O limite pra uma pessoa de tamanho e peso médio é de 40, porque consumir muita cafeína afetaria muito o seu coração. Laranjas. Elas são bem inofensivas, mas se você comesse 11.000, a quantidade de vitamina C, fibras e glicose seria demais pro seu corpo. Por fim, água. Sim, é possível morrer por tomar água demais. Isso chama envenenamento por água e acontece se você tomar 8 litros de água de uma vez só.